Pai, queremos reconhecer o Teu poder e a Tua unção disponível nesse lugar, através, ó Pai Senhor, do Teu Filho e do Teu Espírito. Que a Tua palavra, ó Pai Senhor, testifiquem em nosso coração, e que Teu Espírito, que traz o convencimento necessário, de forma peculiar e particular, e que pode fazer isso de uma forma tão íntima no coração de cada um nessa noite, possa estar, ó Pai Senhor, cumprindo com o seu propósito e nos auxiliando, ó Pai, em toda boa obra. E que Cristo seja glorificado em nosso meio, e que sua mão estendida sobre as nossas vidas possa derramar dos céus toda sorte de bênção espiritual que nas regiões celestes em Cristo Jesus já nos foram concedidas, e que o toque do Teu dedo possa destruir tudo aquilo que Satanás tentou levantar contra nós, porque, ó Pai, não queremos vencer as batalhas da vida na força do nosso braço, mas queremos ter mãos fortes que cooperam com o mover do Teu Espírito, porque sabemos que agindo Deus, ninguém impedirá. Então que o mover do Teu Espírito comece novo em nossa vida nessa noite, mas que toque o nosso dia a dia e os nossos relacionamentos, e que faça, ó Pai Senhor, consistente o nosso relacionamento com Você e com as pessoas, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Você está em Zacarias capítulo 4, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diga assim comigo agora: o Senhor dos Exércitos, o Deus bom de briga, é pelo Espírito dele, não em nossa força. E hoje nós vamos pensar acerca desse tempo que estamos vivendo, o tempo da restauração de todas as coisas, um tempo onde Deus quer trazer para nós um contexto de vida e de cenário que tanto nós desejamos, não somente como pessoa, mas como família, mas também em nossos negócios, em nossas profissões, mas também em todos os trabalhos que estamos envolvidos, e também como sociedade, como nação, como mundo. Todos nós desejamos paz, amor, todos nós desejamos produtividade, realização, satisfação, todos nós desejamos saúde, um ambiente favorável. Todos nós amamos e queremos viver bem, e aqueles que estão próximos a nós também. E sabe, o amor de Deus é algo tão lindo em meu e seu coração, que faz com que nós também possamos sair dessa atmosfera local, íntima e pessoal, das coisas que nos satisfazem, e coloca-nos num lugar também onde a satisfação também se torna para nós algo consistente, quando aquele que está perto ou longe, mas que faz parte do contexto do corpo, está em honra. A Bíblia nos ensina que se um membro do corpo é honrado, todos também são honrados com ele. Nós começamos, quando entramos no reino de Deus, a ver a vida numa perspectiva diferente, onde a honra que é atribuída para alguém, ela se torna importante para mim. Não importa o quão íntimo, o quão próximo ou o quão distante ele seja, mas se um membro do corpo é honrado, todos se sentem com ele honrado. O reino de Deus é algo extraordinário. Ele tem esse poder, ele tem essa força, ele tem essa propulsão em nosso coração, que nos faz ir além daquilo que nós desejamos, além daquilo que nós pedimos, mas segundo o poder de Deus que opera em nós. Nós pensamos de forma criativa e Deus nos satisfaz em nossos pensamentos. Nós agimos
de forma proativa e Deus está conosco, nos ajudando e nos auxiliando em nossa proatividade. Mas, deixa eu só lhe dizer algo. Existe algo que nos move por dentro, que também olha e considera que para algumas circunstâncias e algumas situações da vida, nada nós poderíamos fazer. Nós precisamos depender de Deus e nós precisamos nos satisfazer no trabalho dele, porque nós sabemos que maldito o homem que confia na força do seu braço e dos seus cavalos. Isso quer dizer, é maldição confiar somente naquilo que você tem como habilidade ou naquilo que você tenha construído ou tenha adquirido. Mas a Bíblia diz que bendito o homem cuja confiança está no Senhor. E hoje nós vamos falar em um tempo de restauração. Nós vamos entender qual é a nossa parte em tempos de restauração, mas nós também vamos entender que a maior parte não diz respeito àquilo que somos ou àquilo que podemos fazer. A maior parte desse projeto, a maior parte desse propósito, diz respeito a Cristo em mim e em você. Isso é que nos dá a verdadeira esperança de uma vida gloriosa. É saber que Deus nos ama. E Ele provou o seu amor para comigo e para contigo, quando Ele decidiu dar o seu único filho. E aí, quando Ele vem e encarna, e aí o seu Espírito vem e habita sobre a terra através do seu Filho, Ele traz um novo e um vivo caminho pelo sangue de Jesus. E por esse novo e por esse vivo caminho nós estamos fundamentados hoje. E mais, não é mais a lei do Espírito e não é mais a lei da morte, não é mais a lei que nos deprecia, mas agora a lei do Espírito e a lei da vida, que produz em nosso corpo, em nossa mente, em nosso espírito, em nossos pensamentos, no nosso ambiente, algo favorável ao que Deus quer. E nesse tempo, nesse ano, Deus quer restaurar todas as coisas. E aí, quando você começa a pensar em tudo que tem que ser restaurado, você, como eu, você começa a se perguntar, mas como? E a única resposta sensata, a única resposta lógica em meio a tudo isso é: agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí você vê uma palavra vindo através de um profeta para um governo, dizendo: governo, Zorobabel, não é por força, não é por violência, mas deixa eu só lhe dizer algo que está acontecendo. O meu espírito vai começar a se mover. Uau! Você já imaginou? Como nós estávamos falando há um pouco tempo atrás, a mulher do fluxo de sangue, anos e anos, desprendendo todo o seu dinheiro, todo o seu esforço, fazendo de tudo para alcançar um resultado. E aí houve a fama de um homem chamado Jesus Cristo. E porque a fama de Jesus Cristo chega até ela, ela pode agora, mesmo imunda, de uma forma sorrateira, passar no meio da multidão, e mesmo sem ter o direito pela lei dos homens, mas movida pelo Espírito da fé, pela lei do Espírito e da vida, ela vai e passa por todo o preconceito, por tudo aquilo que as pessoas diziam que ela não era digna, que deveria ficar afastada, e ela vai para o meio da muvuca mesmo, vai para o meio da multidão, e apertada entre um e outro, ela sai passando. Ela não consegue tocá-lo, mas ela sabia que não era necessário tocá-lo propriamente. Se tocasse pelo menos algo que estava com ele, o que estivesse conectado a ele, já seria suficiente. E ela toca em suas vestes. Quando ela toca em suas vestes, em fé,
rompendo com todos os preconceitos, rompendo com tudo aquilo que dizia para ela que ela não podia, mas a fé do coração movendo ela em meio às dificuldades. Eu quero que você precise entender algo: a fé não vai lhe tirar das dificuldades, a fé vai lhe mover em meio às dificuldades, e o poder de Deus vai vencer a sua dificuldade. Porque nós às vezes pensamos que a nossa fé é algo que é para nos tirar de onde nós estamos. Não, a nossa fé era para vencer. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus, quando orou por mim e por você, ele disse: Deus, eu oro para que eles fiquem mesmo aqui. Não estou pedindo para você tirar eles não, mas enquanto eles estiverem aqui, os livre do mal. E como nós somos libertos desse contexto, onde talvez às vezes o mal pode vir muito além e acima da medida do que você possa resistir, a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o sistema, que vence o mundo, que vence as opressões do governo, que vence as opressões dos homens, da ganância, da cobiça pelo dinheiro. E aí essa pressão toda que vem contra nós temos algo extraordinário que se chama fé. E é tão louco esse negócio que a Bíblia ainda colocou o seguinte: quando você for operar nisso, você vai operar numa fé que opera pelo amor. Isso quer dizer, no meio da pressão, quando o sangue está dando na canela, você sabe que a sua fé é a vitória que vence o mundo. E aí você sabe que aí você vai ter que ser mais amável ainda. Você vai ter que agir com mais graça ainda. Se tiver oportunidade de favor, você vai dispensar mais favor ainda. Mas como, pastor? Isso não tem sentido. Ei, Paulo dizia, é exatamente isso. Sabe, aquilo que é loucura para o mundo, aquilo que não faz sentido nenhum para as pessoas, é exatamente aquilo que somos, é exatamente aquilo que nós fazemos, é exatamente aquilo que faz o evangelho ser tão poderoso. Porque dar quando não tem não faz sentido. Não é suficiente para você, mas é suficiente para alguém. Aí você diz, não é para mim suficiente, mas para ele é. Então eu vou plantar na vida dele. Quem já viu? Agora eu vou dar dízimo e oferta se eu estou endividado. Não faz sentido, porque quando eu dou, eu tenho menos para pagar. Mas quando eu dou pela fé, é totalmente diferente. Vence o sistema. Vence o mundo. As minhas entradas vão ter que aumentar. Por quê? Porque eu sou um doador. O diabo que vem para matar e roubar e destruir não vai poder me tocar. Eu estava esses dias lá com Marisete, ela falando lá de uma situação com a minha sogra. E aí dentro daquele contexto, ela dizendo, mas rapaz, quando aconteceu, eu fui logo para a oração e disse, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, o diabo não pode me roubar, eu quero ser restituída, eu quero de volta. E ela contando como Deus fez para que aquilo voltasse para ela. E como Deus restituiu em resposta à fidelidade dela. Você pode achar essa oração ousada, mas a Bíblia diz que é com ousadia e com intrepidez que nós entramos no Santo dos Santos, que é na presença de Deus. Eu não sei se você entende isso. A Bíblia diz que o reino de Deus é para aqueles que se esforçam. Se esforçam em quê? Em tomar posse. Não é para quem está, não, rapaz. Se Deus deixou, Deus deixou. Ei, nem tudo Deus está fazendo. Você precisa entender que o diabo também vem para matar, para roubar e para destruir. Mas Deus veio para quê? Dar vida e vida em abundância. Então, se existe vida e é abundante, é Deus que fez. Não, mas não, isso não está trazendo vida para mim, isso está me matando. Então, não tem nada a ver com Deus. Você precisa evocá-lo para essa situação. Quando a vida está presente, é Deus. Quando ela não está presente, temos que evocá-lo. Temos que invocar o nome dele. Temos que chamar ele para perto. Você entende isso? E aí agora você vai entender esse texto de Zacarias de uma forma um pouco diferente, dentro da perspectiva daquilo que Deus está fazendo por nós, porque estamos lendo um livro que fala de restauração. Zacarias, juntamente com Ageu, eles eram aqueles que estavam restaurando o templo. E eles iriam trabalhar na restauração de um templo. Porque eles sabiam que para que o Messias viesse, era necessário que tivesse um lugar.
porque existiam partes da profecia que se cumpririam com ele no templo. E aí você vê Jesus indo lá ensinar, você vê Jesus indo lá e dizendo: essa minha casa será chamada casa de oração. Você vê Jesus condenando o sacerdócio que estava falido e estabelecendo um novo sacerdócio. Tudo isso estava escrito e estava previsto para que acontecesse na vida dele, mas para isso, se não houvesse um tempo, como essas coisas iriam acontecer? E aí você pode entender, e nós estamos falando da maior restauração que a humanidade já viu. A restauração da comunhão com Deus e com o Espírito Santo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir a Deus se não for por Ele. Não tem como ir ao Pai, não se achega a Ele se não for por Cristo. É isso que está escrito na minha Bíblia e na sua. Então nós temos que entender que se existiu algo poderoso e restaurador, foi a vinda de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. E a vinda de Jesus, ela tinha critérios e coisas para acontecer lindas e extraordinárias. Zacarias, ele é um dos que foram mais precisos e deu detalhes claros de coisas que iriam acontecer com Jesus Cristo. Inclusive, ele é aquele que diz que ele iria vir não em cavalos estonteantes, mas que viria no jumento. E na entrada gloriosa de Jesus Cristo, nós sabemos que está dizendo que o quê? Jesus mandou buscar o quê? Um bom cavalo e um bonito cavalo para ele? Não, mandou chamar um jumentinho, para que se cumprisse as escrituras, porque ele sabia que aquilo que Zacarias tinha dito tinha vindo da parte de Deus e era necessário que se cumprisse. E aí o grande X da questão para mim e para você: em tempos de restauração, vamos pensar em Cristo como grande restaurador da vida, da comunhão e que nos trouxe salvação. Como Cristo fez isso? Cumprindo as escrituras. Você não vai entrar no tempo da restauração e não vai viver restauração da sua vida na força e no vigor que nós estamos lhe imputando e que estamos falando para você, se você abrir mão das escrituras. Porque a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E diz que Deus sustenta a redondeza da terra em todo o seu vigor, em toda a sua redondeza, pela sua palavra. É a palavra de Deus que sustenta as coisas. Não são as coisas que provam a palavra que cria as coisas e dá prova a todas elas. Então nós precisamos entender isso. Como Jesus tinha esse zelo de dizer: eu vou cumprir como está escrito, nós precisamos nesse tempo de restauração cumprir como está escrito. Porque se não for como está escrito, é melhor que não seja. Porque não é na força do meu e do seu braço, mas é pelo Espírito de Deus. Não é isso que está escrito em Zacarias? E aí é dessa forma. Mas vamos olhar um pouco do contexto histórico. O ministério profético de Zacarias começou em 1520 a.C., 2 meses após Ageu haver completado sua profecia. E aí a visão dos primeiros capítulos foi dada quando ele aparentemente era jovem, depois do capítulo 7 e 8, 2 anos mais tarde, no ano de 518 a.C. Depois vem uma referência à Grécia, aproximadamente 480 a.C., quando a Grécia substituiu a Pérsia, com um grande poder mundial. Então as profecias desse livro, elas abrangem um período de 520 a.C., a aproximadamente 475 a.C. Então nós estamos falando de 14 capítulos que fala de uma vida de intimidade com Deus, de um profeta, e daquilo que Deus falou a esse profeta em uma vida de intimidade. E qual era o grande propósito disso? Qual era o contexto dessas coisas? Os exilados retornaram à sua terra, o povo de Deus, natal, em 536 a.C., num decreto de Ciro. Eles estavam entre os mais pobres dos judeus cativos. Cerca de 50 mil pessoas retornaram para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel e Josué. Rapidamente reconstruíram o altar. Então eles foram rápidos em reconstruir o altar. Iniciaram a construção do templo. Todavia, diga comigo assim, diga, todavia. Sabe quando começa o mover de Deus na nossa vida, quando Deus começa a reconstruir algo, quando a gente entra nisso, sempre vai haver uma resistência. Sempre vai haver uma mãozinha para dizer: ei, para com esse negócio aí. Sempre Satanás vai tentar fazer isso, e ele não vai pegar leve não. Preste atenção no que aconteceu aqui.
Todavia, a apatia se estabeleceu. Eles foram cercados de oposição de seus vizinhos samaritanos, que finalmente conseguiram até uma ordem que veio direto do governo persa para interromper a construção do templo. Eles não somente trabalharam para não acontecer, ao ponto de ir direto do governo e dizer: rapaz, vamos mandar parar esse negócio, e conseguir que o governo dissesse isso. E aí a Bíblia diz, a história mostra que durante cerca de 12 anos, a construção foi obstruída pelo desânimo e a preocupação com outras atividades. O que é que nós estamos falando aqui constantemente? Cuidado com as distrações. Não se esqueça que seu propósito está muito além das coisas que podem lhe distrair. Você não pode se apegar mais às distrações do que a visão que Deus deu para você. A visão que Deus deu para você, precisa ter fome e sede dela e se alimentar dela todos os dias. E aí, Zacarias e Ageus persuadiram o povo a voltar para o Senhor e os seus propósitos de restaurar o templo que foi destruído. Tem alguma coisa a ver com o tempo que estamos vivendo? Onde Deus está restaurando coisas que foram destruídas, onde Deus está restaurando todas as coisas que precisam na minha e na sua vida. Zacarias encorajou o povo de Deus, indicando-lhes que um dia, quando o Messias reinaria no templo restaurado, numa cidade restaurada. E aí Zacarias consegue profetizar não somente acerca do templo e da restauração que haveria daquele templo específico, e estamos falando já muito próximo de Jesus. Depois disso nós só temos na nossa Bíblia, depois de Zacarias, o livro de Malaquias, e aí já começam-se os evangelhos. Então, esses homens estavam construindo algo que preparava a vinda de Jesus Cristo. E aí Deus estava através deles fazendo algo extraordinário. Levante suas mãos agora. Eu profetizo para essa igreja e para essa casa, para a minha e para a sua vida, Deus nos abençoando de uma forma tão grande e extraordinária, capaz de nós estabelecermos marcos que vão fundamentar a vinda de Jesus, a vinda definitiva de Jesus Cristo para restaurar essa terra e estabelecer o seu governo nos céus e a nova Jerusalém. Eu agradeço e imponho as minhas mãos sobre você e derramo sobre a sua vida uma unção necessária para que você tenha mãos fortes e seja um homem de Deus que vai construir coisas que preparam a vinda dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esses homens começam a se levantar e Deus começa a dar visões de coisas que precisariam ser feitas para estabelecer a vinda de Jesus Cristo e para que ele tivesse o templo e o lugar e o ambiente favorável para isso. Sabe, tornou um anjo, no versículo 1 do capítulo 4, que eu e você já lemos um versículo hoje. Ele diz: tornou um anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? Eu respondi: olho e eis um candelabro, todo de ouro e um azeite de cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? Respondeu o anjo que falava comigo: tu não sabes o que é isso? Não sei, Senhor. Perseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: não será por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu queria que você entendesse isso.
O candelabro, ele ficava no tabernáculo e ele ficava no templo de Salomão. Ele sempre ficou diante do povo judeu. 7 tochas acesas. Essas 7 tochas representavam o Espírito de Deus e a luz de Deus trazendo para eles. Isaías, você vai ver os 7 Espíritos de Deus: Espírito de Deus, Espírito de força, Espírito de poder, conhecimento, discernimento, temor do Senhor. Você pode ver lá em Isaías capítulo 11. E vai dizer que sobre o rebento de Jessé, sobre um broto que iria surgir da árvore genealógica de Jessé, estaria repousando sobre eles o Espírito. Apocalipse capítulo 4 e 5 vai mostrar também os Espíritos de Deus, que são os 7 olhos do Cordeiro e as 7 tochas de fogo que ardem no trono de Deus. Então, desde o início, Deus marcou o seu povo na terra com um símbolo do que acontece em seu governo. Então, um candelabro com as 7 tochas estão lá ardendo, assim como no trono de Deus existem 7 tochas ardendo, que são os 7 Espíritos de Deus. E quando você entende, e eu entendo 7 Espíritos de Deus, nós não estamos falando do Espírito no contexto de pessoa, como falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos falando de manifestações do Espírito Santo através da sabedoria, do conhecimento, da força e do poder. De formas de atuação. Então Deus está dizendo para o povo o seguinte: da mesma forma que o meu governo foi implantado, e o que ilumina o meu governo é a influência do meu Espírito através da sabedoria, do conhecimento, do discernimento, da força, através do temor. Da mesma forma como essas coisas me influenciam, elas devem estar diante dos olhos de vocês, influenciando aquilo que vocês vão realizar. Sabe? E aí existe um contexto de percepção espiritual que não pode ser perdido. Não é pela nossa força, mas é pelo Espírito de Deus. Não são as coisas que nós queremos fazer que vão nos colocar e vão nos dar o prazer que a vida tem reservada para nós. São os insights, o iluminar do Espírito, a comunhão com esse Espírito que é tão precioso, que vai trazer luz e entendimento à minha vida e à sua. E essa luz, esse entendimento vai nos levar ao lugar da plena satisfação, ao lugar onde mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Espírito que opera em nós. Então, não é mais do que nós pedimos ou pensamos segundo a nossa inteligência, a força do nosso braço. Não é disso que nós confiamos. Nós confiamos no Espírito de Deus, porque o tempo da restauração, ele é pelo Espírito de Deus. Não existe como restaurarmos todas as coisas se não for pelo Espírito de Deus. Sabe, um dos frutos desse Espírito se chama amor. Na verdade, esse é a abertura das portas. O fruto do Espírito: amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Então, quando nós vamos ver a fé, a fidelidade, então quando nós vamos pensar na alegria do Senhor, em tudo aquilo que nós vamos ver, nós sabemos que tudo isso parte de um princípio que se chama amor. Começa pelo amor todas as coisas. Então, quando esse Espírito que habita em nós, que é amor, vai nos trazer para o contexto da nossa aliança, vai nos iluminar, nós vamos entrar em um projeto da parte de Deus, que é: todas as coisas cooperam juntamente e ao mesmo tempo, quando você entende esse texto original, para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Como andar segundo o propósito de Deus se não formos iluminados pelo Espírito? Como saber o que Deus quer que façamos se não for por direção do Espírito? Então a Bíblia diz que existe um amor que nos move, que nos faz andar e traçar um caminho. E isso vem do Espírito de Deus. E porque estamos conectados ao Espírito, porque não é em nossa força, mas na suficiência dele, tudo coopera juntamente e ao mesmo tempo para o nosso bem. Então, Deus está falando aqui ao governo, aos homens que foram levantados por ele para guiar o povo. Quando você for lidar com o povo, quando você for lidar com as coisas, você precisa entender que não tem nada a ver com você, tem a ver com o Espírito de Deus. E aí uma visão do candelabro, do Espírito de Deus, influenciando as decisões, trazendo iluminação, trazendo direção para o povo, como era desde o tabernáculo, é colocado diante dele.
Mas existe algo lindo nessa visão que é peculiar e diferente do tabernáculo. No tabernáculo, os homens produziam o azeite das oliveiras, e com esse azeite eles alimentavam o candelabro para que ele não acabasse em seu fulgor. Mas agora aqui nós não vemos um candelabro que está sendo alimentado por mãos de homens. Mas existem duas oliveiras, dois tipos de sacerdócio, que são os sacerdócios, era a unção do Espírito que vinha sobre os reis e a unção do Espírito que vinha sobre os profetas. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo aqui para Zacarias: ei, profeta de Deus, você não está falando pela sua boca e pela sua força, existe uma unção que está lhe movendo. Ei, deixa eu só lhe dizer uma coisa, os reis da Pérsia estão dizendo que não é para construir mais, mas eu tenho o coração dos reis em minha mão. Vai vir uma unção sobre eles também e uma liberação para vocês voltarem a construir e fazer aquilo que Deus chamou vocês para fazer. É só você se posicionar. Uau! Uau! Deus está dizendo que existe essa unção. Ei, deixa eu lhe mostrar algo lindo no capítulo 6. O capítulo 6 vai trazer algo extraordinário acerca disso, no versículo 13. Falando acerca de Jesus, ele mesmo, versículo 13, capítulo 6, edificará o templo do Senhor. Diga assim comigo: Jesus é quem edifica a minha vida. O templo de Deus hoje é você. Você é morada e habitação do Espírito. A Bíblia diz que se nós o amássemos e seguíssemos os seus mandamentos, os seus ensinos, ele e o Pai faziam morada dentro de mim e de você. Nós somos a habitação dele. Ele construiu a mim e a você. A Bíblia diz que nós somos criados por Deus, mas fomos recriados em Cristo Jesus. Recriados em Cristo Jesus para boas obras. Ele nos recriou nele, para sermos templo e habitação do Deus Altíssimo, para sermos templo e habitação do Espírito Santo, para sermos templo e habitação de Cristo, Filho de Deus. E agora estamos nessa presença, possuído do amor que vem do Espírito Santo, possuído da graça e do fervor das obras que estão nele. Mas diferente dos homens que estavam no tabernáculo, se esforçando para não deixar as chamas cair e essas chamas se apagar, agora vem do sacerdócio de Jesus Cristo, que diz assim: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. A Bíblia diz ao meu respeito que nós estamos revestidos da glória dele. Ele assentar-se-á no seu trono e dominará. Ele será sacerdote no seu trono e reinará perfeitamente a união de ambos os ofícios. Então, na visão aqui do capítulo 4, onde o azeite vinha dos dois ofícios, o ofício do rei e o ofício profético, você precisa entender que o mesmo Deus que está profetizando ao meio e ao seu respeito é o Deus que é rei, é o Deus que tem domínio, é o Deus que tem governo, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus cuja terra está cheia da sua glória. Não é um Deus que está dizendo o que quer que aconteça, é um Deus que tem poder para fazer acontecer. Quando ele diz que é tempo de restaurar, pode contar com as suas mãos, e agindo Deus não tem quem impeça. O que é que precisa ser restaurado? Coloque em oração agora. Coloque em oração enquanto você escuta essa palavra. Não tem problema que enquanto eu prego os seus lábios se movam. Você está aqui mesmo para uma mudança acontecer na sua vida, para Deus interagir com os seus pensamentos, com o seu coração, com o seu futuro. E o que é lindo aqui é olhar para a visão que Deus deu e ver que dessa estrutura desce os caniços e eles mesmos alimentam a chama. Sabe o que é que Deus está dizendo? A sabedoria, o poder, a força, o discernimento, tudo o que você precisa, o temor,
Tudo o que você precisa para romper, para restaurar, para cumprir a minha vontade, vai ser sustentado por mim mesmo. Eu vou cuidar da unção que desce sobre a sua vida. Eu vou cuidar sobre a luz que ilumina as suas decisões. Eu vou cuidar sobre aquilo que ilumina os seus olhos, sobre a palavra que é lâmpada dos seus pés e luz para o seu caminho. Deus está dizendo: eu vou sustentar aquilo que traz clareza para você em meio à dificuldade. Por um tempo isso era atribuição dos homens, mas agora Jesus está próximo de vir. E Deus está dizendo: vai ser por mim agora. Essas coisas agora serão sustentadas direto de mim. E aí por isso eu e você entendemos que mesmo em meio a tanta fragilidade, mesmo em meio a tantos tropeços, Deus nos pega por sua graça e pelo seu amor. Quando Ele encontra arrependimento em nosso coração, um coração sincero e contrito, Ele não despreza. Ele nos limpa, Ele nos purifica. Nós nos colocamos diante dEle e diz: ei, vem cá, traga os seus pés para mim, eu vou lavá-los de novo. A gente diz: não, Jesus, lava tudo. Ele faz: calma, a palavra já fez tudo para você. Vamos só dar um trato aqui, vamos só arrumar o que precisa ser arrumado. É o tempo de restauração. Não é o tempo de Deus mudar a sua vida pelo avesso, não. Porque o melhor da vida você já tem. Você já tem a Jesus Cristo. Você já tem a plenitude daquele que enche todas as coisas. Você já tem a unção que ensina. Você já tem o fruto desse Espírito que é amor, fidelidade, paz dentro de você e alegria. Você já tem mais do que é suficiente. Ele não vem para fazer sua vida ao avesso, para mudar todas as coisas, mas vem para restaurar o que é necessário. Porque muito pouco nos falta, porque nós o temos. E não existe bem maior do que Ele. Não existe nada mais importante do que a sua presença. Não existe nada que nos dá mais satisfação do que se mover pelo seu Espírito. Temos muito pouco a alcançar. Porque a Bíblia diz que se nós temos o Espírito Santo, Deus juntamente com Ele não nos daria todas as coisas, as demais coisas. Agora para a gente é só o resto, porque o essencial nós já temos. Nós temos a Ele. Ele é o nosso amor, Ele é a nossa adoração, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência. Mas mesmo assim Ele quer nos restaurar. Mesmo assim Ele quer restaurar a nossa nação. Mesmo assim Ele quer fazer isso ser em nós também como luzeiro para as nações. Zacarias capítulo 8. Para a pessoa não se esquecer do tema dessa ministração, olhe para ela bem no olhinho dela, dê um bom sorriso e diga assim: que bom. Não é por força, mas pelo Espírito de Deus. Uau! Não é por força, meu amado, é pelo Espírito de Deus. Pode estar um caos como for, fique tranquilo, não tem nada a ver com você. É o Deus Criador de todas as coisas. Aleluia. É aquele que sabe fazer perfeito. É aquele que faz bem feito. Aleluia. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos dizendo: assim diz o Senhor: tenho grande zelo de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz: voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel. Ei, quantos homens fiéis e mulheres fiéis existem nesse lugar? Quantas pessoas que querem pegar essa habitação e essa presença de Deus e agir em fidelidade. Aleluia. Você é um restaurador. Você é um restaurador. Você é um restaurador. Aí a Bíblia diz: o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor: ainda nas praças
de Jerusalém, sentar-se-ão os velhos e as velhas, levando cada um seu arrimo por causa da muita idade, seu cajado, sua bengala. As praças da cidade cheios de meninos e meninas, e nelas brincarão. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Pense como era bom. Como eu era moleque lá em Campina Grande. Dava 6 horas da noite. Eu ia para a rua para brincar com meus amigos. Despreocupado. Não tinha esse negócio de vão lhe roubar. Não tinha esse negócio de, e será que vai acontecer alguma coisa? Os senhores mais velhos também pela rua. Hoje eu volto nessa mesma rua onde eu morei. De dia, um homem vigiando a rua e subindo e descendo para poder tentar trazer segurança para as pessoas. E de vez em quando ainda acontece algo. De noite, outra pessoa também. E quando eu vi Deus falando disso daqui, que eu me lembro dessa opressão dos nossos dias de hoje. E me lembro da minha infância, de como era gostoso andar pelas ruas dos bairros brincando. E a única preocupação que eu tinha era se o vizinho ia brigar comigo porque a bola que eu chutei bateu no portão dele. Ou se minha mãe, na hora que fosse me procurar, se eu ia estar por perto de casa para quando ela gritasse, eu visse que se eu estivesse longe, o negócio era sério para o meu lado. Então, quando eu saía de perto, eu tinha que voltar rápido. Sabe? Mas tranquilo. Paz, estabilidade. É o tempo de restauração de todas as coisas. Você pode estar achando que Deus está pensando somente no seu problema, somente nas coisas do seu dia a dia. Mas deixa eu só dizer uma coisa, vai ter tanta paz, que se seu moleque quiser brincar no meio da rua, ele vai poder. E você não vai ter preocupação acerca disso. Deus vai restaurar a nossa nação de uma forma tão grande e tão extraordinária. Aleluia. Era bom demais. Chegava em casa com as cabeças do dedo virada, o sangue comendo, minha mãe cometia ao lado só para arder. Que disse que não fazia mal, disse que não curava nada, né? Só ardia. Mas era bom demais. No outro dia jogar bola de novo, com um tampo pregado, com esparadrapo segurando. E vamos chutar só com outra perna, porque com essa não dá mais. Era bom demais, gente. E sabe quando eu vejo a Bíblia mostrando que a ação de Deus na vida de um homem e na vida da sua sociedade pode promover isso? Como nós como igreja vamos deixar de buscá-lo? Como nós como igreja vamos abrir mão de fazer com que a palavra de Deus se espalhe? Porque você precisa entender que se esse amor entra no coração do ladrão, ele deixa de ser ladrão. Se ele entra no coração do traficante, ele deixa de traficar. Se ele entra no coração do malfeitor, ele vai se tornar um benfeitor. O governo ele tem poder de reprimir a maldade, mas só uma nova cultura pode transformar uma velha. Se você for pegar todos os estudiosos que falam de mudanças de comportamento numa sociedade, o governo pode reprimir o comportamento que ele não aceita, mas ele não pode mudar, a igreja pode. Porque nós podemos mudar hábitos, nós podemos mudar costumes. No nosso contexto de vida, aquele que mentia não mente mais, aquele que jurava com falso testemunho não jura mais, aquele que fazia o mal não faz mais. Por quê? Porque agora o amor de Deus habita em meu e seu coração. E deixa eu só lhe dizer, no tempo de restauração de todas as coisas, você não sabe quantas pessoas Deus vai restaurar através da sua vida. Você não sabe quantas pessoas que você não suporta, que você vai amar de todo o seu coração. Você não sabe de quantas pessoas que lhe afligem, que vão sentar na sua mesa para comer todo final de semana, que se tornou seu amigo. E aí você vai olhar para ela comendo na sua mesa e vai dizer, agindo Deus, quem vai impedir? Nem eu. Nem eu. Isso é a transformação de Deus em minha vida e na sua. E aí a Bíblia diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante do povo naqueles dias, também será maravilhoso aos meus olhos. No 7 ele diz, eu salvarei o meu povo, tirando a pedra do Oriente, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei, habitarão em minha presença em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ei, eu vou ser Deus de verdade e em justiça. Ei, preste atenção, Deus vai ser sempre Deus.
Mas Deus ser Deus de verdade e injustiça para mim e para você é totalmente diferente. É quando aquilo que Ele é se torna real para mim. Deus está dizendo que Ele quer ser real na vida de pessoas, que Ele quer ser real na vida daquele que está com você no seu escritório e que não conhece Ele ainda, que Ele quer ser real na vida do seu vizinho, que Ele quer ser real na vida das pessoas que você conhece por aí fora. Não deixe de falar desse amor, não deixe de dizer para as pessoas quando elas baixarem a cabeça dizendo que está difícil, que esse é o ano da restauração de todas as coisas. Não esqueça de dizer para elas, não tem nada a ver conosco, existe uma unção da parte de Deus que está sustentando isso, e essa unção quer sustentar a sua vida também. Essa unção também quer mudar você. Nós não podemos ouvir as más notícias do mundo e nos calar. Quando o evangelho é boa nova, quando o evangelho é uma boa notícia, nós temos que encher esse tempo, ter 2, 3, 4 cultos se for necessário, para poder alimentar todo mundo. É para isso que estamos aqui. É para isso que Ele nos transformou. E isso vai mudar a nossa sociedade. Isso vai mudar os nossos costumes. Você está acostumado a dizer, não, meu filho, não sai porque é perigoso. Você vai dizer, meu filho, pode ir, mas volte cedo. Como a minha mãe dizia. Como voltar a esse tempo? Através de um avivamento. Através do amor de Deus, sendo consistente na vida e no coração de pessoas. Aleluia. Quem me diz em que versículo eu estava aí? 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí agora a minha parte e a sua. No tempo de restauração, pastor, se você está dizendo que é Deus que sustenta o Espírito vem para trazer luz e entendimento a mim, para você, força, desprendimento e entendimento. Mas Ele vai dar entendimento, coragem, ousadia, vigor, força para quem? Diga assim comigo, para mim. Aí eu recebo algo de Deus e recebo de qualquer jeito? Não. A Bíblia diz que as minhas mãos sejam fortes. Sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvis as palavras pela boca dos profetas, a saber, nos dias que foram colocados fundamentos na casa de Deus. Você está na casa dele, na casa do Senhor dos Exércitos. Não é um Deus que está alheio, não, é um Deus que briga, que luta mesmo por mim e por você, para que o templo fosse edificado. Hoje, onde o templo é edificado, não são mais paredes. Talvez daqui a alguns dias nós vamos chegar para você e vamos dizer que existe um bom prédio na Vila Leopoldina e que o dono quer de todo jeito vender para mim e quer vender para você como igreja, porque ele quer que lá seja uma igreja. Talvez nós vamos chegar e dizer isso para você daqui a alguns dias, mas esse não é o templo principal a ser edificado, não é o templo principal a ser restaurado. Nós estamos falando agora de vidas, de pessoas, porque nós somos o templo, a habitação de Jesus Cristo. Deus quer restaurar plenamente a minha e a sua vida e daqueles que nem templo ainda não são. Aleluia. Porque antes daqueles dias não havia ganho, mas agora vai ter ganho, porque é o tempo de restauração de todas as coisas. Aleluia. Porque antes não havia paz para quem entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Agora vai ter paz. Vamos entrar em paz, vamos sair em paz. Não teremos mais medo de entrar em nossa casa a hora que seja, nem de sair a hora que seja, porque é um tempo de restauração. Porque a Bíblia diz, incitei homens contra os homens, um para com o seu próximo. É o que estava acontecendo mesmo. Mas acabou. O tempo é diferente, é novo em Deus. Mas agora não serei para com o restante do povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Que restante do povo é esse? Lembra que eu falei para você, mais de 50 mil homens espalhados, que tinham sido expulsos pela opressão da sua nação. Deixa eu só lhe dizer uma coisa.
Existe um movimento grande de gente saindo do Brasil para ir para a Europa, para ir para vários lugares, por causa de emprego, por causa de crise, por causa de escassez que se instalou aqui. Mas deixa eu só lhe dizer uma coisa: quando Deus restaurar essa nação, vai ter muita gente que vai desejar voltar por aquilo que ele vai ver Deus fazendo aqui. Porque ele vai olhar para lá e vai dizer: rapaz, aqui é bom, mas o que Deus fez lá é melhor, eu vou para lá. Aleluia, aleluia. Você está pronto para juntamente comigo fazermos do Brasil uma potência? Fazemos do nosso bairro, da nossa cidade, dos lugares que você trabalha, o melhor lugar para estar? As suas mãos são fortes para receber a visão celestial? Pastor, o que você está me pedindo é muito grande. Eu preciso de muita fé. Ainda bem que você entendeu. Precisa disso mesmo. Mas ainda bem que você tem da parte de Deus. Porque o fruto do Espírito é fé, é fidelidade. Você pode ser fiel à visão se você desejar de todo o seu coração. Se você amá-la, você vai ser fiel a ela. A fé vai lhe mover. Não é a fé do seu pensamento, mas é o Espírito da fé. É o Espírito que lhe traz confiança, é o Espírito que lhe traz vigor. E você sabe, não é você, é Deus do trono mandando o azeite sobre a sua vida, mandando o óleo que lhe cura, mandando o óleo que lhe restaura, o óleo que lhe preserva, o óleo que alimenta o fogo que há dentro de você. Porque haverá sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, coisas novas, coisas novas, coisas novas e boas. O céu vai vir com o seu orvalho, e o próprio Deus, o próprio Deus, farei com que o resto do povo herde tudo isso. Sabe o que Deus está dizendo? Aqueles que estão longe, aqueles que foram dispersos, aqueles que de alguma forma, no meio da aflição, no meio da provação, não conseguiram se manter fiéis a Deus e não ficaram debaixo da promessa. Quando eles verem a promessa na minha e na sua vida, quando eles verem a forte e a poderosa mão de Deus, eles vão dizer: porque eu saí disso, eu vou voltar logo, porque eu quero a minha herança, porque eu quero também ser herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Sabe, haverá um mover de Deus na minha e na sua vida. Você vai buscar pessoas que saíram desse lugar, que saíram das suas igrejas, e vai trazer de volta. Você vai pegar pessoas que se perderam no caminho e vai, através do seu testemunho da vida e do poder de Deus, dizer: ei, volte para Deus, olha o que Deus está fazendo em mim. Volte para Deus porque Ele é fiel, volte para Deus porque Ele é bom, volte para Deus porque Ele é digno. Aleluia. É o tempo da restauração de todas as coisas. Mas também pode ser o tempo da restauração de um povo, de uma nação, se eu e você desejarmos e quisermos com todo o nosso coração. Também é um tempo de edificarmos coisas tão sólidas sobre a terra, que vão preparar a segunda vinda de Jesus Cristo. Também é um tempo de fazermos coisas tão gloriosas, que vai chamar Jesus Cristo para vir resolver o problema logo todo de uma vez. Aleluia. Aleluia. No versículo 16 diz: eis as coisas que vocês devem fazer. Diga assim comigo: falar a verdade. Falei a verdade para com o seu próximo. Executai o juízo às vossas portas. Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que precisa ser condenado. O pecado, a maldade, a ganância, o pensar em si mesmo, só o egoísmo. Essas coisas não devem entrar na nossa vida, em nossas casas. Da porta mesmo a gente já julga e manda voltar. Da porta mesmo a gente já se posiciona e diz: ei, aqui não. Eu sou sacerdócio
real. Eu sou propriedade exclusiva dele, eu sou povo santo. Eu fui chamado para proclamar as boas obras. Egoísmo fora da minha vida. Pecado fora da minha vida. Maldade, aqui você não tem lugar. Você nem entra. Você nem entra. Sou teu Senhor, sou teu Senhor, tudo que eu sou e o que tenho é teu. Sou teu Senhor, sou teu Senhor, o meu coração. Aleluia. Executai o juízo nas vossas portas segundo a verdade e sempre em favor da paz. Nenhum de nós devemos pensar mal em nosso coração contra o nosso próximo. Nem devemos amar o juramento falso. Porque todas essas coisas Deus aborrece. Deus se entristece. Versículo 21 diz: os habitantes de uma cidade irão a outra. Esse é o tempo de todas as profecias se cumprirem. Nós profetizamos nessa casa que haveria conexões. E nós vimos como ponte aérea pessoas se movendo pelo mundo. Sabe, pessoas vão se mover para vir desfrutar da unção que vamos levantar nessa casa. Cristo vai ser tão notório, tão real e tão desejado em nosso meio. Amém. Que multidões e multidões serão atraídas. Amém. Para a glória e para a manifestação do favor dele. E eles virão dizendo: vamos depressa. Vamos suplicar o favor de Deus e buscar o Senhor dos exércitos. E uns dirão ao outro: eu também irei. Virão de muitos povos, poderosas nações irão buscar nessa casa o Senhor dos exércitos, por causa da unção de Deus que se move na sua vida. Poderosos e muitos povos vão vir aqui suplicar o favor de Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos: nesses dias sucederá que pagarão 10 homens de todas as línguas e nações. Precisaremos traduzir aqui aquilo que é falado nesse lugar. Pegarão sim na orla da veste do judeu, daquele que tem aliança com Deus, e dirão: iremos com você, porque temos ouvido que Deus está convosco. Pai, termino essa mensagem profetizando para os meus irmãos. Assim como as pessoas se moveram e buscaram tocar a orla da veste de Jesus, porque sabia que Deus era com ele e o poder do Altíssimo estava sobre a sua vida. Você, ó Pai, marcando e selando as nossas vidas pelo Teu Espírito, alimentando e sustentando o fervor que há em nossas vidas, que vem do Teu trono através do azeite que corre, ó Pai, Senhor, daquelas árvores. Que o sacerdócio real que o Senhor nos confiou possa ser estabelecido sobre a terra, com sinais, com prodígios e com maravilhas. Que o ímpio olhe para nós e tenha desejo de entrar na aliança que você tem feito para conosco. Que ele segure em nossas vestes, que ele segure em nossas mãos e entre pelo novo e pelo vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o nosso eterno, o nosso sumo sacerdote. Que
que venham as multidões e que venham as nações de toda a terra tocar a unção de Deus que está sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser canais e dispenseiros da tua obra e da tua palavra. Que possamos ser expressões exatas do teu ser, dignos da confiança de carregar a tua unção, dignos da confiança de carregar o teu nome. Que o Senhor engrandeça os pés deles e que fortaleça as mãos daqueles que estão em fervor de espírito em tua obra. E que eles sejam plenamente restaurados esse ano, para restaurar a muitos também em nome de Jesus Cristo. Que o tempo da restauração não venha pela nossa força, mas venha pelo teu Espírito, porque é do teu Espírito que anelamos, é nele que esperamos, é em ti que confiamos, Deus. Nós amamos você, nós te amamos, Deus maravilhoso.